Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito de inteligência emocional. Eu tenho uma pergunta para você. Como que a inteligência emocional pode te ajudar em momentos de crise, como por exemplo esse que a gente está passando da quarentena, da Covid-19, né? Então, a gente está aqui para debater esse assunto. Sou Arnaldo Pereira dos Santos, psicólogo, coach, professor universitário, profissional da área de recursos humanos e que já trabalho há bastante tempo a respeito desse assunto, não é? A inteligência emocional. Espero que a gente possa debater, trocar algumas ideias, falar a respeito desse tema tão importante para esse período tão grave da nossa história, né? Então fica aí uma frase bem interessante, né? Para o andar de cima, todos já foram peneirados pelo intelecto e pela destreza. O que a gente quer dizer com isso, não é? A inteligência tradicional que nos ajudou a fazer contas, escrever textos, que definiu o que é quociente de inteligência, não é? Essa já nos elevou a um patamar mais elevado. Porém, só essas características e capacidades, num mundo tão complexo como nós estamos vivenciando, não é? Não está sendo suficiente. Então, como é que a gente vai resolver isso, não é? Temos algumas sugestões. Olha só, a inteligência emocional ela começou a ser estudada justamente por causa dessa angústia, né? A gente vai verificar que um dos pesquisadores, o Daniel Goleman, ele justamente indagou, não é? Como é que a gente pode melhorar nossa capacidade, nossa inteligência? Será que as emoções têm alguma interferência? Então, a gente tem aí no nosso slide a seguinte questão, né? Desenvolver a capacidade técnica, treinar, aperfeiçoar, repetir, aprender algo técnico, né? É importante para atingir o andar de cima, ou seja, um novo patamar. Porém, nos dias atuais, não é? A capacidade técnica não está resolvendo uma série de problemas, não é? Então é nisso que a gente vai conversar. Então, olha só, as emoções antigamente elas eram trabalhadas desde a infância. Era muito comum as crianças se relacionarem, conviver em grupos, brincarem, ter uma interação, não é? Então essa dita desordem, ela trazia um ganho para as crianças, não é? Então elas exercitavam as emoções. Atualmente, olha só, as crianças desse mundo atual, do mundo moderno, não é? Elas não estão focadas nesse tipo de brincadeira. Hoje o tecnológico está assumindo um papel muito importante, não é? Muitas delas deixaram de interagir com a mesma frequência, brincar, montar, desmontar, bagunçar. Isso tudo, face to face, ficou um pouquinho afastado, não é? E agora, o que fazer, né? Então, atualmente, o ensinamento das emoções para as crianças, para os jovens, né, e até para nós mesmos, tá um pouco complexo, não é? A tecnologia assumiu um papel importantíssimo, não é? Ela está no nosso dia a dia. Então, olha só, o ensinamento das emoções, de uma certa maneira, está prejudicado por esse avanço tecnológico, né? E essa economia e os pais tendo que deixar as crianças em casa com outras pessoas para criar, eles estão indo ganhar o pão de cada dia, né? Então, quem é que está assumindo essa finalidade, essa função de educar as emoções das crianças, né? Então, a tecnologia
ela tem ganhos inimagináveis, mas no que se refere ao trabalho com as emoções, a gente vai ver que pode melhorar bastante, né? Então, olha só, a pandemia atual, o que que ela tem imposto para nós, né? Nós estamos em quarentena, muita gente em home office, muita gente preocupada em perder o emprego, muita gente convivendo diariamente e se irritando com essa convivência. Tudo porque a rotina foi mudada, né? Então, olha só, isso, todos esses fatores que a gente conversou, está elevando o nível de estresse, não é? Então as pessoas estão, entre aspas, nesse momento, chegando quase à flor da pele, né? Então são condições emocionais onde o desgaste acima da média, não é? Então é a partir daí que a nossa discussão começa a ganhar ingredientes do nosso cotidiano, não é? Que foi mudado. E aí? Qual então é a necessidade nossa, da sociedade, das empresas, do próprio governo, não é? Então, é ultrapassar esse momento, não é? Então a gente precisa criar estratégias eficientes e eficazes, de preferência com uma saúde mental preservada, não é? Aonde a gente possa controlar um pouco as emoções, evitar conflitos, melhorar desempenho, retomar nossa qualidade de vida, não é? Porque se antes a gente trabalhava exaustivamente no endereço da nossa empresa, agora a gente está trabalhando exaustivamente dentro da nossa casa, compartilhando espaço com a nossa família, com tarefas para resolver, com problemas para resolver, com muitas vezes limitações de recursos. Então são ingredientes que acabam muitas vezes proporcionando conflito, não é? Imagina, você no seu dia a dia, você está de home office, sua esposa está de home office, os dois precisam trabalhar, tem um computador só, olha só, um conflito, e aí, né, como é que essas boas relações vão ser mantidas, não é? Muita negociação, muita conversa, muita compreensão, não é? E aí entra o controle emocional, não é? A gente precisa desse controle emocional. Dessa maneira que a inteligência emocional que o Daniel Goleman trouxe aí pra gente através das pesquisas, não só ele, não é? A nossa conversa hoje é principalmente a respeito da teoria dele, mas são vários os teóricos que falam de inteligência emocional, né? Então, o que a gente pode estar desenvolvendo inconscientemente? Atitudes que nos sabotem, que prejudiquem o nosso emocional. De repente, a gente, sem perceber, está sendo individualista, mesquinho, egoísta. Então, a gente está vendo só o nosso lado, só a conquista do nosso objetivo, a nossa parte. Mas não é só isso, não é? A gente tem que pensar no geral, não é? Não só a nossa parte, mas a parte das pessoas da nossa família, da empresa, da sociedade como um todo, não é? Então, para pensar assim, a gente precisa colocar o emocional para funcionar, né? Então, é a partir daí que as nossas conversas começam a ficar, entre aspas, mais apimentadas. Como é que eu posso trazer? Como é que eu posso trazer a emoção de uma maneira saudável, construtiva, que me leve a conquistar coisas, né? Então, olha só, o que o Daniel Goleman pensa, né? Que a inteligência emocional não deve ser falado só agora, mas desde criança. Nós devemos falar isso para os nossos filhos. A gente precisa falar disso na escola. Então, criando esse hábito, não é, de incorporar as emoções
as habilidades que os estudiosos, pesquisadores comentam, né? As habilidades socioemocionais desde criança, não é? Então, aí a gente pode, no futuro, ter uma situação mais favorável, a emoção pode estar atuando de uma maneira mais natural, não é? Então, nós como seres emocionais, é até meio contraditório eu tá falando um tema que vai logo ali, que a gente devia, né, ter mais controle, mas acaba não tendo, né? Então é isso que a gente vai falar. Nesse contexto, o Antoine de Saint-Exupéry, ele trouxe uma frase fantástica que traz um pouco do que a gente está comentando, né? É com o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Então quer dizer, né? Como é que os nossos olhos vão enxergar as emoções, né? Isso é coisa do coração, né? Então Saint-Exupéry lá atrás, no passado, já comentava, né? Para a gente ter mais coração, né? Então, olha só que importante para a gente. Qual que é o nosso problema com a pandemia e com a empresa, né? Que a empresa está tendo. Ela precisa se manter, ela precisa atender seu cliente, ela precisa atender os propósitos dos sócios, não é? Que ter lucro, ter prosperidade e também o papel social da empresa, né? Que é garantir empregos, movimentar a economia, oferecer produtos de qualidade. Então, como que a gente pode, né, superar todos esses conflitos que a pandemia trouxe, não é, para esse momento tão difícil que a gente precisa superar? E aí, o que está acontecendo? As emoções que eram para ser ao nosso favor, elas estão no equilíbrio entre um pouco contra a gente, né? E um pouco a favor, né? Então, o nosso papel é realmente entender e controlar as emoções, principalmente por causa desse ambiente de trabalho, né? Que saiu do local da empresa, o endereço, o bairro, a cidade, o país e foi endereço, nossa casa, tá? Então, vamos entender um pouquinho como essas emoções podem, né, de uma certa maneira, deixar de nos sabotar e ir ao encontro do que a gente busca, né? Também, né? Sucesso, prosperidade, carreira, saúde emocional, saúde da nossa família. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a nossa realidade, não é? Atualmente, a maioria das pessoas estão... Eu conheço muita gente que já está chegando à flor da pele. As emoções, ao invés de atuar favoravelmente, está sabotando. A pessoa está começando a entrar em estado depressivo, está começando a ficar agressiva, está começando a olhar para o trabalho e não sentir vontade de trabalhar, não é? Será que você, será que a gente já está chegando nesse ponto? Como que você está? Né? Qual a sua estratégia? Talvez se você, com essa sua estratégia, um pouquinho mais de emoção, né? Quem sabe essa estratégia não alavanca mais ainda, não é? Então, a constatação. A gente já sabe que a inteligência, ela atua ao nosso favor. Então, para a gente chegar no nosso trabalho, para a gente ser selecionado, para a gente chegar numa universidade, a gente já sabe que um nível de inteligência a gente tem. Qual é esse nível? QI, quociente de inteligência. Só que isso somente não está adiantando, né? Então, algo mais é necessário. O que poderia ser, não é? Olha só, segundo Daniel Goleman, inteligência emocional, né? Goleman traz uma definição para a inteligência emocional que é muito simples e é fácil de entender, mas difícil de colocar em prática. Olha aí, definição: capacidade de fazer suas emoções agirem a seu favor, produzindo resultados que se deseja. Então, olha, nosso trabalho,
eu com a inteligência emocional equilibrada, toda a competência que eu tenho, faço o meu trabalho, entrego o meu trabalho, deixo o cliente feliz. Pronto, era o que eu desejava. Mas é simples assim? Então, o Daniel Goleman, ele estabeleceu que também pode ter um quociente emocional. O que ele diz, né? Tá aí no nosso slide, ó. Tá ali. Refere-se à habilidade de lidar bem com as emoções e sentimentos próprios e também do outro. E junto, a inteligência emocional é aplicada, não é? Eu reconheço minhas emoções, eu reconheço a emoção do outro. Então, está resolvido. Eu já entendi, faço o meu trabalho, entrego o meu trabalho. Mas será que é simples assim? O Daniel Goleman trouxe algumas definições. Olha aí. Que dominar essas questões representam altos índices de quociente de emoção de inteligência emocional. Pronto. Eu estabeleci o que é inteligência emocional, defini como medir, então acabou. Resolvi o problema? Não. Tem muito mais coisas ainda para a gente ver. Então, olha aí, a inteligência emocional ela pode ser estimulada. Por isso que é importantíssimo a gente ficar atento aos estímulos, não é? E principalmente os estímulos construtivos. Os estímulos construtivos, eles nos trazem motivação, interesse, engajamento, sentimento de participação. Tudo isso é construtivo, lembra? Construção, construir um tijolo de cada vez até a obra ficar pronta. No caso das emoções, esse é o combustível, né? Elogio, carinho, compaixão, não é? São coisas construtivas. Então, precisamos mudar nosso mindset, nossa forma de pensar, não ser pessimista, negativista, pregar que as coisas estão ruins e que ainda vai piorar. Mas se for assim, o que tem de construtivo nisso? O que isso traz pra gente, né? Então o Daniel Goleman, ele mostra que se a gente tiver mais consciência da nossa emoção, o que ele chama de autoconsciência, não é? Consciência de mim mesmo, conhece-te a ti mesmo, não é? Como já diriam os filósofos, isso poderá ser muito mais amplo, mais simples, não é? Então, acaba vindo em benefício próprio, tá? Então, para Goleman, pessoal, olha aí a inteligência emocional e os dias de hoje. Olha só, o trabalho em casa pode levar a desgaste emocional, pode levar a estresse. Não deveria, mas acaba acontecendo por quê? Por causa dos conflitos, excesso de jornada, ambição de querer fazer muita coisa, tudo ao mesmo tempo, não é? Outra questão, a emoção deve ser controlada, principalmente no ambiente aonde está sendo realizado, que é a sua casa, né? Porque você tem relacionamento sólido lá. São as pessoas que convivem com você, quem é solteiro é o pai, mãe, irmãos, quem é casado, esposa, filhos, às vezes sogro, sogra. Isso daí você não pode de repente dizer, olha, a minha casa agora virou meu local de trabalho e a prioridade sou só eu, vocês ficam com o que sobrar. Não pode, precisa compartilhar, porque o que acontece? A gente já passou 40 dias, pode ter mais 40, a gente não sabe quanto tempo vai durar. E a gente precisa ter ambiente saudável para trabalhar, ambiente saudável para viver, para ter saúde mental, né? Então, observaçãozinha bem interessante para você ver o momento atual e a emoção e a importância de conhecer o que o Daniel Goleman coloca como inteligência emocional. Então a gente tem, pessoal, alguns pilares, né, para a inteligência emocional.
Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia, sociabilidade, são esses pilares, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles? Você já deve conhecer, mas vale a pena nesse momento relembrar, né? Para você refletir como que está isso na sua vida, né? Autoconhecimento, capacidade da gente se reconhecer, saber pontos fortes, fracos, limites, aspirações, não é? Isso nos ajuda, tá? Ajuda a conhecer, inclusive a gente ter alguns sinaizinhos de alerta quando algo está fora do normal. Por exemplo, no nosso relacionamento, quando a gente está perdendo a paciência, está começando a ficar agressivo, se você tem um autoconhecimento, você já vai sair de cena, vai tomar um café, vai até a janela, vai olhar a paisagem. São estratégias que acabam dando certo e você acaba evitando um conflito por se entender, né? Às vezes é o coração que bate mais forte, às vezes você fica sentindo uma quentura no rosto, na orelha, e aí já é hora de, dar uma parada, porque pode dar problema. Então, na gerência, né, no autoconhecimento e pandemia, né? Então, aproveitar o tempo que tiver na quarentena para refletir, fazer algumas coisas que você talvez não faria no trabalho normal, não é? Escrever, desenhar, ler um filme, um jogo, uma participação com xadrez, dama, dominó, interagir, né? Espairecer a cabeça. Ter momentos de meditação também é bom. Você ficar um pouquinho no seu canto antes de dormir, ou então logo que acorda, refletir, fazer aquele contato com aquela energia maior, né? Agradecer, pedir alguma coisa, perdoar. Então isso é muito importante, tá? O autoconhecimento em pandemia ajuda muito. Outra situação é o autocontrole, né? Então, o autocontrole é a capacidade de controlar os impulsos, não é? Você quer falar alguma coisa, mas não é o momento ideal, não é a hora ideal, vai magoar, você está nervoso. Controla, respira fundo, fecha os olhos. Cuidado também para que esse controle não somatize, não é? Se perceba, não é? Então, evite de julgar, criticar, ter atitudes ou frases inadequadas, mas isso daí pode trazer prejuízos enormes nesse convívio durante a pandemia, né? Você está a trabalho, você está ali, é o único local que você tem, né? É o seu lar, tem que preservar a saúde mental, o ambiente, e esse autocontrole pode te ajudar bastante. Uma outra situação é a gente utilizar isso como estratégia, não é? Para perceber se o outro indivíduo está ficando irritado com você, se a pessoa mudou a voz, está querendo irritar. Então o autocontrole, ele traz essas percepções, né? E outra coisa, se você começar a desenvolver o seu autocontrole, você vai começar a evitar conflito, você vai melhorar a sua negociação, você vai, de repente, tornar o seu ambiente mais produtivo, mais colaborativo e um ambiente saudável, não é? É muito ruim você ficar durante prolongados tempos, né, com as pessoas bicuda, com cara feia, brava, não é? Isso daí talvez tire tanto a energia da gente, né? Tá bom? Outra questão que a inteligência emocional traz de uma maneira bem bacana é a gente entender que a gente pode se motivar, né? Que é a questão da automotivação. Olha, tá difícil, a quarentena, familiares, perdas, TV, tudo tá, digamos assim, ambiente desfavorável. Se a gente for se abater, começar a baixar, vai ficar tão ruim, né? A gente vai se sentir tão mal, vai
vai perder o sentido, vai perder a esperança, vai perder aquela nosso sonho, não é? Então, por que não é? Ter atitudes mais positivas, ó, tá difícil, foi isso, foi aquilo, não, mas amanhã vai ser diferente, amanhã tudo pode melhorar, a minha família melhorar, eu melhorar, a economia melhorar, e aí a gente vai voltar a sorrir, vai voltar a conviver junto, o pós-pandemia vai ser maravilhoso, não é? A gente não pensa, né? Depois da tempestade não vem a bonança, né? Então, é isso. Se a gente não pensar positivamente, como é que a gente vai superar isso, não é? Então, a automotivação é essa questão. E ela, no dia a dia, olha só, é um pouco do que eu já falei, né? Os obstáculos, as tristezas, as angústias podem pegar tanto o nosso espaço, diminuir a nossa motivação, que aí a gente pode, sei lá, perder o sentido. Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Então a gente precisa ressignificar uma série de coisas. E a automotivação ajuda bastante, né? Um outro item, né? A empatia. Olha que bacana, né? A capacidade que eu tenho de sentir a emoção que o outro está sentindo, de se colocar no lugar do outro, de ver o quanto a jornada do outro é difícil, não é? Então a gente tem uma simbolização, não é? Você quer ver o sofrimento de alguém? Veste os sapatos dela, não é? Vê o quanto, não é? É apertado, está desgastado, está furado. Então isso, carregue as cargas que o outro está carregando, não é? Então, muitas vezes a gente não faz isso e acha que tudo é simples e que a pessoa não fez determinada coisa porque está querendo derrubar a gente, está querendo prejudicar a gente. Muita calma, pensa, reflete, avalia, não é? Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional, em qualquer uma das características que eu já falei, é pensamento, é reflexão, é parar, respirar, né? Então, se você faz tudo precipitadamente, tudo que vem na cabeça logo de cara, às vezes você pode se arrepender, né? Muita calma. Então, a empatia, ela fala disso, que é a habilidade da gente tratar as pessoas da maneira compatível com a reação dela, não é? Então, a gente precisa. E aí, na empatia, entra uma outra coisa bacana, que é o rapport, não é? Então, se a gente começar a entender, a gente vai começar a assimilar o comportamento, vai fazer coisas parecidas, vai acalmar aquela pessoa. Quando você vê, ela já está tranquila, suave, tomou um copo d'água, chorou se tiver que chorar. Mas vamos pensar nisso, não é? Olha o quanto a empatia é importante para a gente resolver, principalmente as questões relacionadas a esse período de pandemia, não é? Empatia e pandemia, um pouco de tudo que eu falei. Olha, se você perceber ao seu redor quanta dificuldade, quanta ajuda as pessoas estão precisando, você vai ver que de repente o seu problema, que é grave, que é sério, mas as pessoas também têm problemas graves e sérios, não é? Então a gente precisa, na questão da empatia, começar a desenvolver essas questões, né? E aí agora a gente tem o que? A sociabilidade, não é? Olha só, o ser humano, que é um ser para conviver com as outras pessoas, foi colocado em quarentena, isolado, não é? Então, isolado com a família, ou isolado porque mora sozinho. E ao essa socialização estar prejudicada, pode estar causando um desequilíbrio, uma tristeza. Então a gente precisa desenvolver uma maneira dessa socialização ser realizada ou através de conferências, videoconferências, WhatsApp, ligações, não é? Desenvolver outras maneiras da gente interagir, da gente ver um rosto amigo, ouvir
uma palavra amiga, de repente os nossos familiares, né, nos darem aquele abraço que só eles sabem dar. Então, a gente precisa resgatar isso daí, não é? Então, esse momento, essas emoções que estão fluindo, elas podem, de uma certa maneira, não é, se tornar positiva, de acordo com tudo aquilo que a gente já falou, né? Então, olha que interessante. A gente está quase finalizando, né? Vídeo longo, você já deve estar quase dormindo ou cansado, mas olha, fica firme. De repente, para você, familiares, pode ser bem interessante assistir essa transmissão, não é? Então, você precisa de repente pensar mais na resiliência, não é? Que é a capacidade da gente reagir às, entre aspas, porradas da vida, né? Uma outra coisa é ser grato, agradecer por você estar hoje onde está, ter a família que tem, superar tudo que você já superou, agradecer, né? Não reclamar, mas agradecer, olhar para trás e ver quantas pessoas queriam estar na sua situação e não estão, né? Então agradecer. Uma outra coisa, perdoar, não é? Então um relacionamento, ele muitas vezes ele chega à discussão, mas vamos refletir, vamos perdoar, né? Vamos relevar. O momento ele está crítico, então o perdão é muitas vezes uma das maneiras da gente aliviar nosso coração, né? E a outra coisa é buscar a felicidade, né? E entender que o mundo desde que o mundo é mundo, né? Passou por um monte de crise. Outras pessoas passaram lá atrás o que a gente está passando agora, não é? Então a gente precisa, de uma certa maneira, entender esse momento histórico e olhar adiante, né? Uma hora, como todo mundo está dizendo, você já viu na internet também, uma hora vai passar, né? Então, eu fico aqui muito grato pela sua presença, por você ter me escutado até agora. Espero que acompanhe meus trabalhos pelas redes sociais. Eu estou nas redes sociais, não é? Espero que você utilize no seu dia a dia, que você possa refletir e de repente fazer a diferença, não é? E lembrando, professor Arnaldo, psicólogo, coach, precisando de qualquer coisa, deixe seu like, vamos conversar, vamos superar juntos essa pandemia. Eu vou ficando por aqui, tchau!